E aí, queridos, mais uma vez estamos aqui no Express Message, aqui no estúdio do Upper Chamber, com alegria muito grande. É sempre uma alegria estar com vocês, é sempre um prazer poder compartilhar algumas coisas que o Senhor tem colocado no nosso coração. Eu queria, não sei se você está dirigindo, se está assistindo em casa ou no carro, mas eu queria compartilhar alguma coisa que está no meu coração com você, que te pedir que dê o like aí no vídeo, se você puder, indique esse vídeo para alguém. E uma coisa que a gente tem falado, tem um sininho, se você aperta esse sininho, toda vez que a gente tiver uma mensagem nova, você vai receber uma notificação e vai abençoar, eu creio que vai abençoar a sua vida, e como tem abençoado a minha vida. Então aqui Valtinho está ali me ajudando, como sempre, e eu queria compartilhar algo com você que é algo bem simples, mas que foi assim, sabe aqueles versículos que voltam para você? Esse é um daqueles versículos que essa semana voltou para mim, e eu estou ainda remoendo ele, né, e meditando nele. Está em Deuteronômio capítulo 4, eu não sei se você se lembra, eu falei muito sobre isso, acho que o ano passado, sobre Moisés, no livro de Deuteronômio, né? No livro de Deuteronômio, Moisés, ele começa a falar com a segunda geração. A geração que não morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto, muitos deles, e não morreram no deserto e entraram na Terra Prometida. E alguns que sobreviveram entraram na Terra Prometida. Estava na transição. Então, Moisés começa a falar com eles sobre a importância de obedecer ao Senhor. A importância dessa geração obedecer ao Senhor. E ele começa no versículo 1 falando sobre isso, falando sobre prestar atenção no ensino, sobre obedecer. E no versículo 4 ele está falando sobre aqueles que permaneceram vivos. E olha o que ele diz aqui, ó. Quanto a vós, entretanto, permanecestes apegados a Yahvé, vosso Deus, e por esse motivo estáis todos vivos até hoje. Eu já falei muito sobre esse versículo, mas ele tem voltado para mim, porque Moisés vira para um povo que está vivo, que não morreu no deserto, e fala com ele, olha, a razão de vocês estarem vivos é porque vocês se apegaram ao Senhor, e o fato de vocês se apegarem ao Senhor, vocês estão vivos, vocês estão permanecendo. No versículo 1 do capítulo 4, Moisés diz uma coisa interessante, deixa eu ler para você. Mais tarde, Moisés falou ao povo de Israel, agora, portanto, ó Israel, ouve as leis e as instruções que eu vos ensino a praticar, a fim de que vivais, entreis para possuir a terra. Eu tenho falado, e eu estou preparando um estudo sobre isso, que são 3 coisas que o Senhor tem para as nossas vidas. É que a gente viva, é que a gente entre e que a gente possua aquilo que Ele tem para nós. Ele tem uma terra que mana leite e mel. E quando você deve conhecer essa história, né? Você deve ter lido a Bíblia, né? Ou ler a Bíblia de vez em quando. O povo de Israel, eles saíram do Egito debaixo de uma promessa. Eu não sei o número exato de pessoas que saíram. Existem alguns historiadores que dizem que foram milhões, outros dizem que foi 1 milhão, outros dizem que foi 700. Não tenho o número exato, mas foi muita gente que saiu do Egito. E todas essas pessoas que saíram do Egito, elas saíram debaixo da mesma promessa. Em outras palavras, todos saíram debaixo de uma promessa. Eu estou tirando vocês da escravidão e levando vocês para uma terra que mana leite e mel. Mas se você for estudar, a grande maioria deles não conseguiu chegar na Terra Prometida, morreu no meio do caminho, morreu no deserto por causa da incredulidade, e muitos deles não permaneceram vivos. Foram poucos, você deve lembrar alguns, um deles é Caleb, Josué, eles permaneceram vivos. E aqui Moisés está falando, olha, a razão para você estar vivo é porque você apegou ao seu Deus, né? Então, quando Deus te leva, e eu vou dizer isso aqui com muita alegria e muita expectativa, quando você aceita Jesus, você entra debaixo de uma promessa. O Senhor te chamou para uma promessa e para uma jornada. E essa jornada inclui, você tem que viver, você tem que estar vivo. Você tem que entrar e você tem que possuir a terra que Deus tem para você. Nós vamos falar sobre isso em uma outra oportunidade, mas o importante é estar vivo. O importante é não morrer.
espiritualmente, é permanecer vivo e alcançar aquilo que o Senhor tem para você. E a razão que ele diz, olha, a razão, o segredo para estar vivo é apegar ao Senhor. Quando eu estava estudando isso, eu falei, ok, então vamos entender essa palavra, apegar a Yahvé, ou seja, agarrar ao Senhor. E eu estava olhando no original, existem várias vezes na Bíblia onde é usada essa palavra apegar ao Senhor, apegar a algo, agarrar a algo. E eu tenho pensado nesses dias como é importante apegar ao Senhor. E eu me lembro que um dos textos muito interessantes é o texto que está em Ruth, em 1 Ruth, capítulo 1. Tem uma coisa interessante assim. Ruth, não sei se vocês lembram a história, né? A sogra dela era Noemi, e tinha a cunhada dela, concunhada, né, Ofra, e também Ruth. E elas estavam indo, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho com vocês, por causa do nosso tempo. Você não achar que eu tô herético. Vamos lá. Pega a sua Bíblia aí. Tá em Ruth, capítulo 1. Deixa eu ver se eu acho aqui. Josué, Juízes, Ruth. Olha que interessante. Uma vez que aparece essa palavra apegar, né? Ruth vira para elas e fala assim, ó, volta para trás, não fica comigo não, volta para trás. E Ruth falou, não, eu não vou ficar. As duas choraram e falaram, a gente não quer ficar, nós queremos ir com vocês. E ela fala, não, retorna. No versículo 2 diz assim, retorna, minhas filhas. E elas falaram, não vamos retornar. Aí chegou no versículo 14, diz assim, elas plantearam outra vez em alta voz. Depois Orfa abraçou sua sogra e lhe deu um beijo de despedida, porém Ruth permaneceu com ela. Essa palavra permanecer é a palavra apegou a ela. Eu estava pensando sobre esse texto, né? Todas as duas choraram muito, houve muita emoção, houve lágrima, houve abraço, houve beijo, mas uma voltou para trás e a outra permaneceu. Eu penso muitas vezes sobre avivamento. Você que me conhece sabe o quanto nós amamos avivamento. E muitas vezes o avivamento traz a emoção, né? A pessoa chora, a pessoa grita, a pessoa pula, ela salta, ela derrama lágrimas, ela ora alto, mas a diferença não é chorar, nem gritar, nem mostrar emoção, mas o segredo é quem permaneceu. Interessante isso, né? E haviam duas mulheres, as duas choraram. Uma voltou para trás e a outra permaneceu. Tem vários crentes na igreja. Todo mundo se emociona, todo mundo fala aleluia, todo mundo fala glória a Deus, salta. Mas sabe de uma coisa? Existem aqueles que depois que a emoção passa, eles permanecem naquilo que o Senhor ensinou. Interessante que Ruth, ela permaneceu, mesmo sabendo que ela estava indo para uma terra estranha, um lugar que ela não conhecia. Depois que as emoções passaram, ela permaneceu com Noemi. Ela falou, Noemi, eu vou ficar com você. Eu não estou sentindo nada, não tem emoção, não tem lágrimas, mas vou permanecer. E aí tem um texto mais à frente que você vai estudar depois quando você tiver tempo. Ruth encontra o terreno, ou seja, a lavoura de um homem chamado Boaz. E Boaz se tornou o redentor de Ruth. Boaz se tornou aquele que redimiu a vergonha de Ruth. E tem uma hora que Boaz vira para Ruth e diz assim, Ruth, não vai para lugar nenhum não, fica apegado aqui, porque aqui vai acontecer algo para você. E eu estava pensando, meu pai, que coisa maravilhosa, né? Se nós nos apegarmos, o segredo para você sobreviver esses dias é não crer nas suas emoções. Não estou sentindo nada. Não estou sentindo mais alegria, não estou sentindo lágrimas, não sinto arrepio. Meu irmão, você não precisa sentir arrepio. Apega a palavra que Deus te deu. Apega aquilo que o Senhor te prometeu. Apega aquilo que o Senhor falou para a sua vida. O segredo que Moisés falou, olha, vocês sobreviveram, sabe por quê? Porque quando seus pais saíram do Egito, eles saíram emocionados, dançaram depois do Mar Vermelho, gritaram, riram, mas depois que a emoção passou, eles murmuraram.
Depois que a emoção, a euforia passou, eles reclamaram, eles murmuraram, eles começaram a não crer mais, porque a fé deles estava conectada com o que eles sentiam. Eu temo que uma grande parte da igreja, a fé deles está conectada com aquilo que eles sentem. Na verdade, isso não é fé, isso é emoção. A emoção passa, meu irmão. A fé é quando você não está sentindo nada, você permanece. Quando você não está arrepiado, quando as coisas circunstancialmente não estão indo a seu favor, mas sabe de uma coisa, você fala, eu me lembro da palavra que eu recebi do Senhor. Eu me lembro daquilo que o Senhor deu para mim. Eu não, sabe, quando a emoção passa, eu não volto para trás. Quando a emoção passa, eu falo, sabe de uma coisa, eu sei o custo, mas eu vou continuar apegado. E interessante que o Redentor de Ruth disse para ela, permanece. Ele usou a mesma palavra que Moisés usou. E sabe um outro Redentor, que é o Redentor, em João capítulo 15, ele usa uma palavra assim, ele disse, aquele que permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem neles. A chave. Jesus não falou, aquele que estiver sentindo emoções, as coisas vão acontecer. Não, é permanecer. Eu quero dizer, você está numa trajetória com Deus. Você está numa trajetória com o Espírito Santo. E essa trajetória tem dia que você acorda emocionado, tem dias que você chora, tem dias que você sente, tem dias que você fala, eu sinto que tudo está bem, que tudo vai acontecer. Mas tem dia que você acorda e parece que nada está dando certo. Parece que tá tudo seco à sua volta, tá tudo seco onde você tá. Parece que aquela emoção que você sentiu no monte, ou naquela conferência, ou naquele avivamento, passou. E aí o Senhor pergunta, e aí, você vai permanecer ou você vai murmurar? Você vai acreditar ou você vai retornar para trás? A chave para viver é apegar ao Senhor, apegar a sua palavra. Você fala, justo, não estou confuso, é o Senhor ou a sua palavra? O Senhor é a palavra. Apegar isso ao Senhor, a palavra dele, as escrituras, aquilo que o Senhor diz. Sabe, tem horas que a gente não sente. Ei, Jesus, Jesus. Tem horas que você não sente nada, mas você sabe aquilo que o Senhor falou. A palavra que o Senhor te deu permanece, pega aquilo que o Senhor deu. Ruth apegou a Noemi. Ruth apegou. Orfa tinha emoção, Ruth também tinha emoção. Uma voltou e a outra se apegou. Meu segredo para você é, volta para trás não, se apega naquilo que Deus tem. Queria orar para você, abençoar a sua vida e declarar a sua vida nesse dia, que você seja um daqueles que vão permanecer e por causa disso vão estar vivos. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada irmão que está nos assistindo agora. Deus, esta palavra tem me marcado nesses dias, Senhor. Que uma geração que a emoção já passou, que não tem mais arrepio, mas tem a promessa. Meu Deus, e por causa disso, diz, eu vou permanecer aqui. Eu não vou me arredar daqui porque eu tenho uma palavra. Senhor, eu oro para os meus irmãos, para minhas irmãs que estão assistindo agora, Pai. Meu Deus, que estão tentados a retroceder, a voltar para trás. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha até eles agora. Que o Senhor toca neles agora. Assim como Ruth foi aconselhada por Boaz a permanecer. O Redentor dela falou, permanece aqui, minha filha. Na sua posição, servindo, colhendo, recebendo. Meu Deus, nós queremos nessa hora também permanecer. É interessante que Ruth estava ali esperando as migalhas que caíam. Meu Deus, não tinha rompido ainda a vida dela. Ela estava vivendo dia após dia. Senhor, aqui estamos nós. Muita coisa não rompeu ainda, mas nós vamos permanecer, como o nosso Redentor disse, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Deus abençoe os meus irmãos agora, em nome de Jesus. Aleluia. Espero que essa Express Message abençoe a sua vida. Amamos você, um grande abraço, um beijo. Deus te abençoe. Não esquece de dar um like e indica esse canal para alguém. Um beijão.